Palavra de Deus, Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, a palavra de Deus hoje para nós, que diz assim, olha, Israel amava, verso 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Aleluia. Verso 8 diz assim, ó, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Aqui está a tua palavra, Senhor, fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Tira, meu Pai, toda barreira, todo impedimento em nome de Jesus. História de José, né? A história de José é uma história muito conhecida, é um texto muito pregado, é uma história onde mostra que Deus é poderoso para tirar alguém que está preso em uma prisão e no mesmo dia mudar o cenário de presídio para um cenário de governo. Deus é aquele que pode mudar a sua vida em um dia. Deus é aquele que pode mudar o rumo da sua casa, da sua família, em uma manhã, em uma tarde. Deus é aquele que tirou o povo do Egito de madrugada. E a Bíblia diz que não deu tempo nem de cozinhar, nem de fazer o pão crescer. Não houve tempo de esperar o pão fermentar. E Deus então arrancou com mão forte aquele povo e levou para o deserto. Deus, ele liberta quando ele quer. Deus, ele faz quando ele quer. Deus, ele age de uma maneira sobrenatural. Não é no natural. O natural sou eu e você. O natural somos nós fazendo a conta na calculadora. O natural é nós imaginarmos que o dia de hoje e o dia de amanhã será igual. Mas essa palavra nos ensina que não. A qualquer momento pode acontecer um grande acontecimento. Vocês viram aí nas manchetes, né? Vocês viram aí o que está acontecendo em Israel. Num dia havia festa. No outro dia era luto. Eles estavam encerrando a festa dos tabernáculos. Era o último dia da festa. E a festa se tornou em luto. Assim é a nossa vida. O nosso coração, ele faz assim, né? Enquanto tem vida, tem altos e baixos. Tem sorriso e tem tristeza. Se alguém vir aqui pregar uma palavra que só diz que é só vitória, está mentindo. Porque nós sabemos que o cristão também tem decepções, frustrações. Nem tudo será a mil maravilhas. Nem tudo será um sonho de um conto de fadas. Mas há uma garantia. E a garantia é que nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus Cristo foi lá, morreu na cruz do Calvário, derramou sangue, desceu e pegou a chave da morte. A morte não tem poder sobre nós. Se nós morremos aqui, nós ainda continuaremos vivos. Aleluia. Essa é a promessa do nosso Deus. E a história de José é uma história muito triste. Uma história de sofrimento, uma história de abandono, uma história de um menino de 17 anos que nasce de uma família de 11 irmãos. Na verdade, 10 irmãos, né?
E depois que nasceu Benjamim, José cresceu amado pelo pai. José era filho da mulher que Jacó amava. De uma mulher estéril que gerou. José era a alegria de Jacó. Ele amava aquele menino. E ele era especial porque Deus fazia ele sonhar. De vez em quando ele recebia um sonho profético que ele não entendia porque era muito jovem. Ele não entendia como aconteceria porque a sua limitação dentro da tenda, dentro da casa do pai, não permitia ele enxergar o futuro que Deus tem. Deus é assim, Ele não vai falar tudo para você, Ele não vai contar tudo para nós. Ele é um Deus de surpresa. Ele é um Deus de preparação. Ele é um Deus que cuida da igreja. Ele é um Deus que guarda, nos guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele prefere você vivo, respirando e adorando a Ele, do que você num palácio. Deus tinha um propósito na vida de José. Mas sabe que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para estar falando hoje aqui? É que os irmãos de José não falavam com ele, mas ele falava com os irmãos. Eu já estou sentindo Deus aqui, porque Ele se faz presente em nosso meio. Ele é um Deus que não é por vista, mas Ele é sentido. Os irmãos não falavam com Ele, mas Ele falava. Os irmãos faziam coisas erradas, e Ele não pensava duas vezes, Ele contava para o Pai. Eles viam o que era errado, e Ele não ficava do lado dos irmãos. Ele era justo. Ele era alguém que via e contava. Alguém pode dizer aí, ele era um cagueta, né? Ele contava para o pai. Ele falava a verdade. E a Bíblia diz que um dia ele estava apacentando as ovelhas com uns irmãos aqui, ó. Está escrito no verso 2, com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Ele estava apacentando as ovelhas, e aí ele trazia uma má fama para o seu pai. Ele abria a boca. E então José, vendo que ele falava, que ele era fiel, que ele era alguém que ele podia confiar, podia colocar um cargo sobre ele. Então seu pai faz uma túnica colorida que o difere entre os irmãos. E quando aqueles irmãos perceberam que seu pai o amava mais, protegia e dava presentes para José, eles odiavam José e não falavam com ele. Mas José contava os sonhos. José nunca deixou de falar com os irmãos. E sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Quem tem túnica não vira a cara. Oh, glória. Quem tem túnica não para de falar. Quem tem túnica confronta. Quem tem túnica fala a verdade. Quem tem túnica não fica calado, não. Quem tem túnica é diferente, age diferente. Sabe o que esses irmãos faziam? Falavam por detrás. Planejavam por detrás. Não tinha coragem de falar na cara.
José não dizia escondido para o seu pai. José falava a verdade diante dos seus irmãos. Ei, Deus nos quer falando a verdade. Mesmo que para isso nós sejamos pagos, recebemos o quê? Perseguição. José foi perseguido. Ninguém olhava na cara dele. Quando ele contava os sonhos dele, davam risada. Mas ele nunca deixou de contar. Não deixe se abater pelos perseguidores. Não deixe, sabe? Porque lá em Israel nós estamos vendo que tem perseguidores que matam. É diferente. Mas tem perseguidores que nós convivemos aqui no Ocidente que nos matam com palavras. Que nos matam com a soberba. Com o não responder. Como é triste, né? Você falar um bom dia para alguém e aquele alguém não responder. Se comunicar com alguém, quem já passou por isso sabe. Se comunicar com alguém e aquela pessoa desvia a conversa, fala com outro. Era isso que José passava. Era isso que ele passava todos os dias. Mas ele não foi falar mal dos seus irmãos para o seu pai. Ele só falava o que eles cometiam de erro, que trazia prejuízo para a casa de Jacó, para o rebanho de Jacó. Eles não andavam nos lugares que eles falavam. Tanto que quando ele foi procurar seus irmãos, o pai dele disse, vá em tal lugar. E quando ele chegou lá, eles não estavam lá. Porque eles já estavam mentindo para o pai. Eles já saíram de casa mentindo para o pai. Que estariam em outro lugar. Então José vai. E encontra um homem. Que diz, seus irmãos estão em Dotã. Não estão aqui. E ele então vai para levar o recado do pai. Em obediência. E chegando lá, a morte está sendo preparada para ele. O projeto de morte já está. A cilada já está preparada. A emboscada já está pronta. Mas Deus tinha um poço para José. Podem planejar o que for, meu irmão. Minha irmã, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, não tem nada que vai parar. Não tem nada que vai fazer você estacionar. Arrancaram a túnica de José. Jogaram ele no poço. Ele foi vendido. Chegou no Egito. Mas quando ele chegou no Egito, já tinha uma casa preparada para ele. Oh, aleluia. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Em meio a calúnia, em meio a fofoca, em meio a contenda, em meio a diz que me diz que, mas Deus está vendo você falando, Deus está vendo você não virando a cara, Deus está vendo, porque essa palavra é profética, talvez é para alguém, para um só, porque quando eu estava aqui para entrar agora, o Espírito Santo disse, fale sobre alguém que fala. Alguém que continua se comunicando. Mesmo alguém dizendo, não fale mais com ele. Você é bobo, você é boba. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo você se comunicar com quem não merece uma palavra. Mas você não está guardando mágoa, não está contaminando seu coração, não está
como fala? Pretejando a sua, deixando escuro a sua alma. Não. José não se abatia. Arrancaram a túnica dele. E ele já colocou outra túnica. Arrancaram a túnica dele. Mas lá na casa de Potifar, Potifar já deu a chave da casa, já deu o governo para ele. Já deu autorização para ele comprar, vender. Aleluia. Ei, Deus tem chaves. Você já viu alguém falar que tem chave? Existe chave. Ai, irmã, mas isso aí é profetada. Eu estou falando de chaves que abrem portas, que tem acesso. Deus nos dá acesso. Quem é fiel, quem é responsável, quem não teme falar a verdade, quem é justo, porque justiça, Moisés era justo. Moisés, quando ele viu o egípcio massacrando ali o hebreu, ele foi e defendeu. Moisés não podia ver nada injusto, porque isso estava implantado no coração dele. Deus já te fez justa. Justiça, justo. A pessoa justa é aquela que não importa quem seja, mas o que é certo é certo. Não é? O que é certo é certo. José fez o certo. A mulher de Potifar queria se deitar com ele. Fez de tudo para se deitar com ele. Mas ele disse não. Porque o Senhor dele disse, pode fazer o que for, só não toque nela. Ei, aprenda a respeitar. Aprenda a obedecer. Aprenda a ser servo. Aprenda a fazer o que o Pai está mandando. Porque por onde você passar, Deus vai fazer um caminho de vitória. José teve uma vida fácil? Não. Quando alguém prega de José, eu sou José, eu sou José. José foi para a prisão. José foi caluniado. Ele passou um bom tempo, passando por muitas lutas, mas Deus sempre estava com ele. Lá na cadeia, Deus faz ele revelar os sonhos. Aleluia. Na casa ele sonhava, mas na cadeia ele revelava. Quanto mais nós passamos por prova, por luta, por necessidade, por frustrações, decepções, quanto mais nós passamos por isso, mais Deus vai entregando ferramenta para nós, mais Deus vai nos usando, mais Deus vai nos deixando de pé, vai nos fortalecendo, nos fazendo aprender. José não estava entendendo, mas ele estava sendo preparado para governar, preparado para tudo que Deus tinha para ele. E sabe, alguém prega às vezes dizendo, uma mil maravilhas, ele foi governador. Ele foi governador num tempo que tinha abundância, mas ele não podia gastar. Pensa que é fácil? Você ter e não poder fazer. Muita colheita. Eles tinham muita colheita, muitas coisas, muita bênção. E ele tinha que economizar. Economizar na abundância. Né? Economizar quando tem muito. Mas tem muito. Então ele tinha que convencer todo mundo a economizar. Mas ele tinha o Todo-Poderoso.
que o dava estratégia, sabedoria para convencê-los e para que eles acreditassem que viria um tempo de escassez, então haveria necessidade de economia. O sonho de Faraó era: vai ter abundância, 7 anos de prosperidade, 7 anos de bênção, mas depois virá a escassez. E José então consegue fazer um celeiro. Tem gente já preocupado, sabia? Tem gente já preocupado com o Brasil, preocupado com o mundo, preocupado por quê? Porque mexeram aonde tem petróleo, né? Mas o Senhor está aqui dizendo que Ele está no controle e que Ele tem um celeiro para os dele. Ele fez um celeiro no Egito. Ele não contamine a sua mente. Não fique pensando em escassez. Tempos difíceis virão? Virão. Tempos difíceis nós já estamos passando. Mas o Senhor tem nos sustentado. Tem nos guardado. Tem nos fortalecido. Tem nos dado condições. E Ele é o Deus que multiplica. Ele é aquele que multiplicou o azeite naquela mulher, na casa daquela mulher. E Ele multiplica azeite até hoje. O celeiro foi feito para sustentar aqueles que não falavam com Ele. Olha só. Aqueles que viraram a cara para Ele. Aqueles que não respondiam na mesa. Aqueles que sentavam na mesa, dividiam o pão e zombavam dos sonhos. Agora eles estavam diante de José. E José entende que tudo cooperou para que ele chegasse no Egito, se tornasse governador, para que a família dele fosse salva. Nós não entendemos por que Deus faz um caminho diferente do nosso. Porque essa palavra diz que Ele faz o caminho no meio da tempestade. Ele cria um caminho no meio de uma tempestade. Ele anda sobre as águas no meio da tempestade. Ele envia 4 ventos num navio de Paulo. Só para Paulo chegar numa ilha e curar enfermos naquele lugar. Sabe, eu entendo uma coisa. Deus vê aonde tem escassez. Quando Deus chamou Jeremias, o profeta, Deus disse: eu já te dei para as nações. Eu já te dei para as nações, Jeremias. Era Deus dizendo: as nações precisam de um profeta. Eu sei que você quer ser sacerdote. Eu sei que você estudou para isso. Eu sei que você fez o caminho do seu pai, porque Jeremias seria sacerdote. Ele é de uma linhagem de sacerdote. Então o futuro dele, na cabeça dele, na mente dele, era ser sacerdote. Porém Deus chega e diz: você é meu profeta. Porque as nações precisam. Deus está aqui presente dizendo:
Ele precisa de mim, ele precisa de você. Ah, Deus é soberano, irmã. Mas ele precisa. Hoje eu estava falando, irmãos, hoje de manhã, eu estava conversando aqui em casa, lembrando o quanto eu fiz para poder estar numa empresa. O quanto eu me dediquei naquela empresa. Eu fiz faculdade, eu fui atrás, eu corri, eu sonhava, eu vivia 24 horas para aquela empresa. Mas Deus chegou e me tirou de lá. E me colocou numa outra rota desconhecida. Porque esse era o projeto de Deus. O projeto de Deus na minha vida é eu estar aqui, nessa tarde, pregando a palavra para vocês. Os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Deus, quando ele mostrava para José, ele mostrava trigo, ele mostrava estrela. Ele não mostrava o governo do Egito. No sonho de José, jamais ninguém ia interpretar. A única coisa que eles entendiam é que ele ia ser grande. A única coisa que Deus revelava para os irmãos e para o pai de José era que ele seria grande. Mas ele não mostrava o trono do Egito. Ele não mostrava porque não existia nem o cargo de governador. O Egito era governado pelo faraó. O faraó, quem ia governar era o filho de faraó. Não havia governo. Mas Deus ia criar um cargo para José. E ele não podia falar para o menino que trabalha no campo, entendeu? Sobre governo. Tem coisas que Deus não vai falar para mim nem para você agora. Porque você não vai entender. Se Deus falasse para mim, uma vez uma mulher disse, eu fui numa igreja, eu era bem jovem, e a mulher disse, Deus tem uma chamada missionária para você. Eu não sabia que era missão. Eu não sabia que era essa palavra missionária. O que é missionária? E eu não tinha o Google para mim pesquisar. Ela não me explicou o que seria. Ela só entregou uma profecia. Deus fará de você uma missionária. Ela é mandera sui lamar. E Deus cumpriu a palavra. Mas eu não entendia. Eu sempre prego aqui e falo, tem gente que está cansada até de ouvir isso, mas se Deus falasse para mim, filha, você vai pregar no Facebook, você vai pregar no Instagram, você vai pregar numa live, como que eu ia entender se não existia na internet? Quando Deus falava comigo, esses dias eu brinquei com um motorista de Uber e eu disse para ele assim, quando você sonhava ser motorista de Uber? Ele disse, nunca, porque não existia. Não existia Uber, né? Como que eu ia sonhar que eu ia ser um Uber? Deus não pode revelar para você o projeto dele, porque você não vai entender. Então Deus mostrava para José coisas que ele estava acostumado. Coisas que eles estavam... E você vê nas visões também. Só o único profeta que vê visões assim era Ezequiel, que tinha visões do trono de Deus. E Ezequiel estava onde? Ezequiel estava no rio, às margens do rio Quebar. Estava o quê? Estava fazendo o quê? Estava escravo, estava no cativeiro.
E Deus começou a mostrar para Ezequiel, abriu os céus ali, Deus está falando com alguém nessa tarde. Ele tem além do que você possa imaginar. O projeto é grande. Não é tão pequeno quanto você pensa. Não é tão pequeno quanto a sua perna alcança. Deus tem além. É mais alto. É maior. Ninguém nasce grande. E a Bíblia nos ensina em todo momento isso. Em todo momento. Ele pegou o menino e transformou ele em governador. Não foi um governo fácil. Mas José levou a sua família. Alimentou a sua casa. Manteve os seus irmãos vivos. Os seus sobrinhos. A sua parentela. O seu pai. A Bíblia diz que ele mandou uma carruagem com roupas, uma carruagem de rei, para buscar seu pai. Com roupas finas e chiques do Egito. Quem sabe bordada de ouro, a buscar Jacó, que pensava que ele estava morto e na realidade ele estava trabalhando. Tá entendendo? Deus, ele tem coisas grandes, sonhos grandes, e a virada de cara faz parte. O não falar, o não gostar de você, o te perseguir, faz parte da história. Faz parte do projeto. Faz parte do propósito. Sabe por quê? Porque o seu lugar não é aí. Ô glória, né? José não ia ficar ali, na casa dos irmãos. José ia para um novo lugar. Não fique preso. Ah, é para sempre. Não é para sempre. Hoje também eu estava conversando com a minha família e dizendo, não é para sempre. Aqui é só uma passagem. Nós estamos passando por aqui, então vamos passar leve. Ontem eu falei na live, falei, gente, não vamos ficar enchendo a nossa cabeça de coisas. Eu deixei de seguir muitas páginas esse dia. Por quê? Porque eu não vou ficar enchendo a minha cabeça 24 horas com tristeza. Eu estou orando, nós estamos orando. Estamos numa campanha lá no Facebook, 21 dias de oração. Nós vamos orar, mas nós não podemos ficar o dia inteiro assistindo coisas ruins, porque o mundo está pegando fogo. E não é só lá em Israel, não. Teve terremoto, o sul está debaixo de água, não sei aonde aí tá. Tem muita coisa acontecendo. Mas se você não se guardar um pouco, vai acontecer o quê? Vai ficar, você vai enlouquecer. Né? Nós vamos orar. O que a igreja tem que fazer? Orar. Quem é a igreja? Eu e você. Nós temos que orar para todos os lados. Nós temos que orar. Senhor, vai lá, Senhor. Haja. Manifesta o teu poder.
Nós pedimos para quem? Para Jesus. Nós temos um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Eles não têm. Tá entendendo? Mas nós temos um advogado. Nós temos alguém que nós podemos clamar para intervir. Eu vou simplificar para você entender. Ele vai chegar e dizer: Deus, para Deus Pai. Não é assim. Jesus passou aqui na terra. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe a nossa dor. Ele veio aqui para sentir. A Bíblia diz que ele tem compaixão. E tudo tem um limite de Deus, tem um limite, tudo tem limite. Ontem eu falei, irmãos, Jesus levantou, a tempestade estava assolando, ele levantou no barco. E no mesmo instante, tudo se aquietou. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que permanecer de pé. Nós temos que ficar ligados com Deus. Nós temos que estar prontos. Mesmo que nós estamos chorando. É tempo de chorar. Não é? Aleluia. Vamos orar, né? À noite tem live, tá? Eu só vou confirmar o horário, porque eu acho que eu vou pro ciclo de oração. Não tenho certeza ainda, que eu preciso de uma carona. Se eu não for, eu vou entrar às 21 horas. Mas se eu for, eu vou entrar só 22 horas, porque eu demoro para chegar. Tá bom? Mas nós vamos orar todos os dias, 21 dias, lá no Facebook. E aqui nós vamos fazer a live de terça-feira e quinta-feira. Tá bom? Outra coisa, vou entrar em oração agora, tá? Mas primeiro eu vou falar isso aqui, ó. Outra coisa, quero agradecer as pessoas que deram oferta lá para Moçambique. Graças a Deus, eu já consegui R$700. Mas eu quero ver se eu consigo mais. Eu quero agradecer cada irmão, cada irmã que está ofertando naquela obra onde as crianças precisam. Crianças estão passando necessidade lá. Então eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Eu vou colocar depois aí a conta, tudo aí, se dá tempo ainda de você mandar hoje. Vou mandar amanhã lá para Moçambique fazer a transferência, tá bom? Os irmãos sabem que eu só peço quando é coisa mesmo, né? De necessidade. Eu não peço nada nas lives, não faço nada, não peço nada pra mim, nada pra nada. Aqui ninguém cobra nada, aqui não tem voto, aqui não tem nada disso, tá, irmãos? Aqui não tem esse negócio de orar, pra ligar no WhatsApp, pra poder... depois me faz uma oferta, não tem esse negócio de barganha, não tem nada. Aqui é tudo limpo, eu coloco aí, falei pros irmãos que vai ser no meu nome, vou colocar... Vou enviar amanhã, a minha oferta também tá lá, da minha mãe. E nós vamos mandar uma oferta boa em nome de Jesus para ele lá, pro pastor. Não sei se eu vou continuar também. Vamos mandar esse mês, tá bom? Depois nós vamos ver como que vai ser mês que vem. Mas que você seja um abençoador, tá bom? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada por tudo que o Senhor falou nessa tarde. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos visitou. O Senhor falou de José. Pai, o Senhor mudou a vida de José da manhã para a tarde. Ele estava no presídio e à tarde ele já era o governador, Senhor. Ele já estava, Senhor, com o governo do Egito na mão. Assim é o Senhor, Pai. O Senhor pode nos levantar, o Senhor pode nos exaltar. O Senhor pode nos colocar em posições excelentes. O Senhor pode, meu Pai, fazer com que alguém receba uma promoção no trabalho.
da noite para o dia, sem avisar. O chefe não avisa, Pai. O chefe simplesmente chama e fala sobre o que ele decidiu. E assim, Pai, eu sei que o Senhor vai fazer no meio da nossa parentela, no meio da nossa casa. Eu creio que o Senhor tem um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade sobre nossas vidas. Tem vidas aqui passando por lutas, por dificuldades. Tem vidas aqui sendo justos, querendo pagar o nome, limpar o nome, andar justo, andar certo na tua presença. Senhor, honra os teus, Pai. Honra aqueles que querem verdadeiramente ser fiéis, andar na tua presença, ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um testemunho, o sal da terra, a luz do mundo, o perfume de Cristo. Nessa tarde, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, entender que o mal que faz conosco não é para nós fazermos, não é para virar a cara quando alguém vira a cara, não é para maltratar, deixar de falar. Ah, Senhor, não, nós temos que continuar, Senhor, falando, continuar contando nossos projetos sem temer, porque o Senhor vai cumprir. E quando nós falamos o nosso projeto, não todo o projeto, mas sim um sonho, o Senhor vai honrar aquela pessoa, porque ela está dizendo: eu creio que o meu Deus vai me ajudar, que o meu Deus vai me prosperar, que eu estou profetizando. E assim nós temos que fazer, profetizar. Se tem alguém aqui enfermo, que seja curado. Se tem alguém aqui em desespero, que seja tocado. Se tem alguém aqui, Pai, com pânico, com medo, que agora seja repreendido todo medo, em nome de Jesus. Que o Senhor venha visitar Israel, visitar a Palestina, visitar aquele lugar, Senhor. Que o Senhor venha entrar, meu Pai, em ação nessa tarde. Que o Senhor venha operar milagres naquele lugar. Nós estamos orando, Senhor, também os brasileiros que estão voltando. Muitos brasileiros estão lá, Senhor, nos aeroportos. Eu tenho visto aí nas redes sociais. Vai de encontro a eles, cobre com o teu sangue, livra os teus, Pai. Livra, Senhor, livra de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha guardar o Brasil, livrar, Senhor, de todo medo. Nós vamos continuar pregando a sua palavra até a trombeta tocar, até o Senhor voltar. Nós cremos que o Senhor vai voltar, está próximo do Senhor voltar para buscar a igreja. E que possamos ser, ó Pai, um instrumento em tuas mãos. Que possamos ser, meu Pai, uma tocha acesa para iluminar um caminho para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que estão em trevas. Que possamos, Senhor, ser usados nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de choro, nesse tempo de tristeza. Que os teus filhos, Pai, que são as armas que o Senhor tem para usar na terra, somos nós, Pai. O Senhor poderia ter escolhido os anjos, mas o Senhor escolheu a nós para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, para curar os enfermos. O Senhor nos deu autoridade para fazer o teu querer. E o Senhor disse que nós faremos mais do que o Senhor fez. Então nós cremos nessa palavra, Senhor. Guarda, Jesus. Guarda, encontra com aqueles que o Senhor quer salvar. Marque encontro nessa tarde. Salva, liberta, cura. Tira a tristeza. Tira, Senhor. Tira os enganos, as ilusões, as coisas que são mentiras do diabo, para nos fazer pecar, para nos fazer tropeçar. Que as portas do inferno sejam fechadas agora. Que as portas do inferno que estão no nosso caminho sejam agora fechadas, porque elas estão no nosso caminho. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem uma porta aberta e nós vamos chegar até ela. Nós vamos desviar das portas do inferno e entrar pela porta que o Senhor já colocou diante de nós. E essa porta está aberta. Nos leva para essa porta, Pai. Nos coloca, Senhor, no caminho que o Senhor tem. Nos faça, meu Pai, que possamos nos levantar como uma igreja poderosa nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanto choro, de tanto sangue derramado. Que nós possamos interceder, Senhor. Que mulheres aqui sejam despertadas, homens, para orar, para interceder. E que anjos sejam
obedecendo a nossa voz, Pai. Os anjos são ministradores, eles livram. E nós temos esse poder de pedir ao Senhor que envie anjos. Que o Senhor envie anjos, Pai. Anjos para guardar nossa casa. Anjos para guardar aqueles que nós oramos. Anjos para guardar, Senhor, os portões de Jerusalém. Ah, Senhor, que nesse dia, Pai, o Senhor venha guardar o território, guardar as casas, guardar, Senhor, o Brasil, guardar, Senhor, cada estado representado aqui, cada vida, cada casa, cada família, Senhor, que está aqui, cada crente que está aqui orando e buscando socorro nesse dia. Aqui é um ciclo de oração, Pai. Também lá vai nos hospitais, Senhor, onde tem alguém desenganado, alguém que recebeu um diagnóstico do médico, onde não tem mais jeito. Tu és o dono da última palavra. Tu és o dono da vida. O Senhor fecha a sepultura. O Senhor cura. O Senhor liberta. O Senhor faz coisas que ninguém consegue fazer. Mas o Senhor faz. Guarda nossos filhos, guarda nossos netos, guarda nossa família, guarda, Senhor, nos livra, Pai, guarda o nosso casamento, aqueles que são casados, que o Senhor venha guardar, que possamos cada dia mais estar juntos de Ti. Eu creio que Deus está fazendo um despertar nesse tempo. Tudo que está acontecendo lá em Jerusalém nos faz se aproximar mais de Deus. Eu creio que quando foi tocado ali, Deus está tocando na igreja. Você crê? Aqueles que estão afastados vão começar a chegar mais perto de Cristo. Aqueles que estão distraídos com as coisas do mundo vão começar a se curvar. Eu creio que Jesus vai marcar muitos encontros. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Jesus marca encontro, assim como encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Cegou ele, botou ele para orar. Eu creio que o Senhor faz isso. Aleluia. Deus está trabalhando. E está trabalhando forte. Está trabalhando de uma maneira forte em nosso meio. E muitos serão salvos nesse tempo. Aleluia. Porque o medo é um espírito de medo, né? Ele trabalha a favor. Não é contra, não. Quanto mais medo nós temos, mais nós corremos para a fenda da rocha. Quanto mais medo nós temos, mais nós corremos para entrar na fenda da rocha. Sabe aquele coelhinho? Aquela, né? Que corre. Ele é pequenininho. Mas quando ele vê a águia, ele ganha uma velocidade maior. Por isso que Deus às vezes manda umas águias mesmo vir sobre nós. Para que nós possamos correr, entrar na fenda da rocha. E daí e como eles são maleáveis, elas entram dentro da rocha. E aí a águia vem e ela bate o bico, ou ela sobe de volta. Mas eles têm uma rocha. Você tem uma rocha para te guardar. Você tem um porto seguro. Sabe quando o navio está na tempestade? O navio está na tempestade, ele faz de tudo porque ele tem que chegar no porto. Ele tem que atracar, ele tem que alcançar um porto para poder encostar. E você tem um porto. Jesus, quando ele tinha um barquinho. Que ele dizia assim, deixa o barquinho por perto. Porque na hora que começar a perseguição, a multidão juntar, a confusão começar, eu corro o barquinho e vocês, navega comigo. Você crê que você tem um barquinho? Eu creio.
Eu creio que na minha casa tem um barquinho. Tem um não, tem bastante. Né? Tem bastante gente aqui. Deus tem um barquinho para você. Deus tem uma fenda da rocha para você entrar. Deus tem um esconderijo para você se guardar. Deus, Ele nos esconde. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem tem Cristo. Que sabe para onde corre. O povo não sabe. O povo na hora do vento fica desesperado. Você não viu lá? Não tem lá os bunkers lá? Que entra embaixo e fica lá. Assim é Deus na nossa vida. Ele nos guarda. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Se Ele vê justiça em você, pode ficar tranquilo. Os leões não comeram Daniel, porque Deus encontrou justiça nele. Onde Deus encontra justiça, tem livramento. Por isso que vale a pena não agradar os outros, mas ser justo na hora que é necessário. Faça como José. Seja justo. E Deus te dará uma túnica. Uma túnica nova. Uma túnica de governo. Amém? Deus abençoe a todos aí. Ana Cleide, Ayrton, sobrinho, a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo, hein? Catarina, irmã Catarina. Linda. Quem mais? Ana Cleide, já falei, né? Artemisa, já falei também. Todos que entraram aí, muito obrigada por estar aqui comigo. À noite tem live, depois eu vou informar lá, tá? Vou informar vocês se vai ser às 9 horas ou 22 horas, tá? Se eu